Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Graça e paz. Meu nome é Luciane Marchione. Estou aqui com você no nosso momento com Deus. Que Deus abençoe sua casa, abençoe sua família, que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Você já parou para pensar que muitas vezes nós estamos andando nos caminhos corretos, estamos fazendo tudo que agrada a Deus e mesmo assim estamos passando por tribulações, momentos difíceis e às vezes nós nos perguntamos: por que isso está acontecendo comigo se eu estou no centro da vontade de Deus? Esse questionamento eu creio que seja o questionamento de muitas pessoas. Mas irmãos, até os discípulos passaram por isso. Os discípulos que estavam com Jesus em todo o tempo, que caminhavam com Jesus, que estavam com Jesus nas curas, nas pregações, que estavam o tempo todo com Ele. Eles também passaram por tribulações. Nós vamos ler hoje aqui Mateus 14, 26, onde Jesus ele vai andar por cima das águas. Mas antes de ler, eu já peço para você, se inscreve aqui no meu canal, deixa seu like, comenta, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e escreve nos comentários: Jesus, ele não nos abandona. Como eu disse no começo, nós passamos por momentos difíceis, mas Jesus, ele não nos abandona. A palavra vai dizer que Jesus e seus discípulos entraram no barco e fossem adiante. Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu no monte para orar à parte. E chegado já tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado por ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, se assustaram, dizendo: é um fantasma. Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda vir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus, mas sentindo um vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, chamou, dizendo: salva-me, Senhor. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram no barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Essa passagem ela é muito linda. Os discípulos estavam lá no barco e veio um vento forte, um vento contrário, o que muitas vezes acontece conosco também, ventos contrários, e nós não entendemos nada, nós ficamos com medo, nós ficamos açoitados, assim como os discípulos estavam. Mas sabe, olha, a palavra vai dizer que Jesus ordenou para que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante, ou seja, eles estavam debaixo de uma palavra de Jesus. Foi Jesus que levou ele até lá. Os discípulos estavam no centro da vontade de Deus, ao contrário de Jonas que recebeu uma instrução de Deus, mas ele foi para o outro lado, ele não foi na direção de Deus. Mas aqui, aleluia, vai dizer que Jesus ele ficou lá, enquanto ele despedia a multidão, Jesus estava orando, subiu no monte para orar à parte. Enquanto nós estamos passando pelas nossas dificuldades, Jesus, ele está cuidando de nós. Não estamos sozinhos, você não está sozinho, eu não estou sozinha, Jesus está cuidando de nós.
Aleluia! E ele virá até nós, porque Jesus ele não nos abandona. A palavra diz que Jesus foi andando sobre as águas até eles. Aleluia! A palavra vai dizer em Isaías 43 que quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, porque Deus está conosco, ele está comigo e ele está contigo. E Deus, ele nesse momento de dificuldade, ele vem ao nosso encontro e ele nos ajuda a crescer. Pedro passou ali por um momento especial, ele também andou sobre as águas, só que ele teve medo, mas Jesus segurou na mão dele. Pedro viveu ali um momento extraordinário andando sobre as águas. Ou seja, quando nós passamos por dificuldades, também é um momento de crescer. É quando nós passamos por essas provações, passamos por momentos assim que nós não entendemos, mas é o processo que nós devemos passar para o nosso crescimento espiritual. Aleluia! E ele vai nos ajudar até o fim. Jesus ajudou até o fim. Ele ajudou Pedro, segurou na mão dele, entrou no barco e acalmou o vento. Jesus está entrando também na sua casa, entrando no seu barco e acalmando o vento. Ele vai te ajudar até o fim, porque ele não nos abandona. Aleluia! Fica firme, fica firme. Se você está passando por processos difíceis, aguenta firme, porque no final, aleluia, vai ter um grande crescimento espiritual para a sua vida. Amém? Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te bendizemos por essa palavra maravilhosa. Que nós, assim como os discípulos, possamos estar no centro da vontade de Deus. Aleluia! Que mesmo que os ventos estejam contrários, ó Pai, que nós possamos permanecer firmes contigo, Senhor Jesus. E nós cremos que Tu és um Deus que não nos abandona, um Deus que está sempre conosco em todos os momentos, um Deus que nos ajuda a crescer, um Deus que nos ajuda até o final, que segura na nossa mão e que nos coloca no barco novamente, aleluia, e que está neste momento, meu irmão e minha irmã, estendendo a mão para você e dizendo: acalma-te vento, acalma-te mar. Esse vento que está passando na sua vida vai passar, porque Jesus está no barco. Nós te glorificamos, ó Deus, nesta manhã. Abençoa o nosso dia, cuida da ida, da volta, da entrada e da saída. E onde você colocar as plantas dos pés, que o Senhor esteja contigo. E não se esqueça dessa palavra: Jesus não nos abandona. Amém e amém.